Dona Honda, você está quase me convencendo a comprar um SUV e eu te explico por que esse carro aqui é quase um sedã depois da vinheta. Para você que chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu te respondo e não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro que a gente resolve. E agora bora pro teste. O Honda CR-V é um caso curioso de veículos vendidos aqui no Brasil, porque ele tem várias características assim que acabam confundindo o mercado. Você com certeza, quando você viu esse carro pela primeira vez, você não entendeu que ele é um carro superior ao Honda HR-V, porque por imagem, por foto, por vídeo, seja o que for, a não ser que você veja pessoalmente, você não tem noção que esse carro ele chega a ser maior do que o Compass. E o Compass, o Taos e o Toyota Corolla Cross, por exemplo, são concorrentes diretos desse carro, que tem o preço a partir de 214 mil, vendido em versão única. Esse preço pode variar um pouquinho dependendo da região, dependendo de acessórios que você aplique, mas está na casa dos 214, 215 mil reais. O que eu gosto bastante desse carro é porque ele também não segue uma linguagem familiar de visual, de design. Como é comum em muitas marcas, você vê um carro e você entende que há uma evolução entre os modelos. O modelo A parece muito com o modelo B, parece muito com o modelo C, como é a Volkswagen, né? Talvez seja a maior clássica nessa questão de design. Mas aqui, o CR-V, ele é um carro da Honda que foge completamente do design de toda a linha. E isso para mim é legal, porque ele é um carro que tem personalidade. E apesar de ser tudo isso, ter concorrentes diretos muito fortes, ele não é um carro que visa ser o líder do mercado, por exemplo. Segundo o que a Honda estipula, ela não quer que o CR-V seja um carro mais vendido. Aqui, 1000 unidades mês está mais do que bem pago, mais do que bem vendido pelo mercado, que tem Corolla Cross que vende demais, que tem o Taos, que também não é um carro que vende tanto, mas que para a Honda isso daqui já é o suficiente. Então não vai ser um carro que você vai ver tanto na rua, mas é um mercado bastante específico. O CR-V, ele é um SUV que tem características de sedã. E por que que isso é feito? Justamente para atender a um público que começou a ficar carente da posição de dirigir, as características de um veículo sedã. Então, por fora, ele continua sendo um SUV, as mesmas características, a altura, visual, só que quando você entra ali, você vê posição de dirigir, a forma como você está posicionado no carro, posição de volante e pedais, é bem característico de um sedã, e vai atender principalmente quem ficou órfão do Civic. E de Civic, ele herda, por exemplo, a plataforma do modelo híbrido, que já é vendido aqui no Brasil. Mas falando aqui especificamente desse carro, vamos voltar aqui e falar de design. O que eu gosto dele, principalmente aqui dos faróis afilados, dão um caráter mais esportivo. Essa grade aqui exclusiva, com o logo da Honda aqui em destaque. E se você olhar de longe, essa boquinha de bagre aqui tem seu charme. O que também tem seu charme é o acabamento na parte inferior do para-choque, com esse preto brilhante, que é bem característico, por exemplo, do HR-V, nas versões, principalmente na Touring, que dá um caráter mais esportivo e refinado para acabamento. Nós temos aqui rodas de 17 polegadas, com detalhe misto de diamantado com grafitado, visual bem interessante, gostei da questão do acabamento. O mesmo padrão de acabamento em preto brilhante, ele acompanha aqui também as caixas de roda, a parte inferior do veículo, caixa de roda traseira, e chegando na traseira um detalhe para quem gosta de falar sempre e perguntar, olha o tamanho desse disco de freio. Disco de freio nas 4 rodas, com disco de freio bem caprichado. E chegando aqui na porção traseira do veículo, nós temos lanternas também 100% em LED, um visual um pouco mais limpo, não tão agressivo quanto lá na dianteira, mas a gente tem aqui um porta-malas de 389 litros. O que talvez seja um pênalti aqui, na questão de acabamento, na questão de espaço interno, é que aqui o CR-V, ele é um SUV que ele não herda o Magic Seat. Então ele não tem aquela questão de você baixar todos os bancos e manter o assoalho plano. Mas isso vale somente para o banco dianteiro. Se você baixar o banco aqui da posição traseira, ele mantém uma posição reta e tem um volume na casa dos 1.300, 1.350 litros. Mas olha que curioso como é esse tampão traseiro. Parece um rebatedor fotográfico, ó. Bem levinho, de problema é que ele não consegue carregar peso nele, porque ele é bastante leve. Mas como facilidade, aqui a gente tem um item que com certeza não vai ficar batendo, não vai ficar fazendo barulho enquanto você estiver dirigindo o carro. Aqui no interior, como eu falei, o mais interessante
é a posição de dirigir desse carro. É um banco bem baixinho, os pedais mais próximos, uma característica bem similar à posição de dirigir de um sedã. Você vai ver que a minha posição de perna aqui está praticamente reta e é uma posição de dirigir que para mim é uma das melhores. O SUV tem a sua característica boa de ser um carro mais alto, ter uma posição de visualização melhor, que é o que todo mundo acaba comentando, mas para mim, para dirigir, para conforto, essa daqui é a melhor posição. Talvez, para mim, entre os SUVs, a melhor do mercado. Agora, falando de características desse carro, o que é interessante aqui? Padrão de acabamento, então tudo é macio ao toque, seja na parte superior do painel, portas. Aqui a gente tem plástico, mas é tudo de muito boa qualidade. Tem o revestimento aqui em couro. Você pode ver que o padrão de revestimento interno aqui em duas cores, com a parte aqui do painel também revestida no mesmo padrão, com um creme contrastando com a parte superior, mesmo padrão dos bancos, também revestimento claro, e o banco, se você não gostar dessa posição mais baixa, você consegue levantar bastante, ó, e ficar numa posição de dirigir, mais características de um SUV, ó, cabeça aqui cravada no teto. Se for baixinho, não tem o menor problema, você vai conseguir ficar na sua posição o mais confortável possível. O que também é legal desse carro, ele tem o Honda Sensing, então ele tem itens de série, como por exemplo o piloto automático adaptativo, tem Lane Watch, é um carro muito seguro, tem 8 airbags, talvez seja o carro aqui da categoria mais bem equipado nesse sentido. Temos teto solar. Esse carro ele não tem modos de condução, mas ele tem modos de direção diferenciados. Então eu tenho um botão Econ, que eu posso acionar aqui para dirigir de maneira mais econômica. No câmbio, se eu acionar aqui no S, a gente tem uma posição para dirigir de uma maneira mais esportiva, e desligando os dois, a gente teremos a condição, digamos assim, normal de direção. Então, carro bem legal, bem interessante, e não tem como não falar assim de como surpreende essa posição de dirigir desse carro. Na hora do test drive eu mostro mais, se só essa posição de dirigir acaba compensando. Aqui na traseira o espaço também é bem bom, bem confortável, consigo mexer aqui minhas pernas de maneira bem tranquila, tem uma boa direção, uma boa distância em relação ao banco da frente, então aqui em posição estou bem confortável. O que é ruim aqui, que eu senti falta, é que a gente não tem uma saída de ar-condicionado para os passageiros aqui da traseira. Lá na frente o ar-condicionado é de 2 zonas, mas aqui atrás você acaba não conseguindo aproveitar. No mais, tudo questão de conforto. Acabamento aqui muda, porque o acabamento traseiro aqui é mais simples, então é tudo plástico. Só tem revestimento mais macio aqui, onde a gente tem o mesmo padrão de revestimento dos bancos, claros. Então aqui eu fico confortável, mais acabamento mesmo, só lá na frente, que é o top de linha. O que achei estranho é que aqui no banco traseiro a gente não tem o porta-revista, mas no do passageiro tem. Não sei porque, não faz muito sentido, mas é mais ou menos o padrão que você pode encontrar do carro. Ando confortável, temos Isofix, Top Tether, então carregar a cadeirinha de bebê aqui também de maneira bem tranquila. Mas agora, enfim, eu sei que você está curioso, vamos lá mostrar como é que esse carro se comporta na cidade com esse desempenho do motor 2.0 aspirado. Bora lá! O ZR-V vem equipado com motor 2.0 aspirado a gasolina, que rende 161 cavalos e 19 kg de torque. Isso é acoplado a uma transmissão CVT que simula 7 marchas. E esse conjunto ele dá mais do que conta do recado quando você usa ele em cidade. O câmbio ele consegue aproveitar bem a faixa de torque, você anda de maneira muito tranquila e você não tem dores de cabeça. Você pode acelerar, você faz ultrapassagens, tudo de maneira tranquila, sem preocupações. O problema desse conjunto é quando você coloca ele para rodar, por exemplo, numa estrada. Esses 19 kg de torque, eles são bastante insuficientes quando você precisa fazer uma ultrapassagem ou você precisa pegar um trecho de subida longa que você sente que falta fôlego no carro. E isso é um ponto que realmente, para quem pega bastante estrada e gosta de mais desempenho, vai acabar sentindo falta nesse carro. Ele é um carro que realmente merecia e precisaria ter uma tecnologia de motor mais avançada, se não fosse um motor turbo, um híbrido que tivesse um auxílio do motor elétrico para dar um pouco mais de boost de potência, faria uma diferença interessante aqui no conjunto. Uma questão que é bem interessante de reforçar aqui com relação à característica de direção, como eu já falei em outras oportunidades aqui durante o vídeo, é com relação à posição de dirigir.
eu fico com a perna praticamente reta aqui, bem característica de posição de carro sedã. E se você tiver um comparativo aqui da minha altura com o do carro da frente, que é um Logan, eu tô até que um pouco abaixo da altura. Então eu me sinto dirigindo um carro baixo, me sinto dirigindo um sedã, que é uma posição para mim que é mais confortável. Tem gente que gosta de dirigir uma posição mais cadeirinha, como são as posições de dirigir de um SUV. Aqui eu me sinto mais confortável e muito mais próximo do que é uma condução confortável, juntando todos os atributos de um veículo SUV. Para mim, para quem não gosta de SUV, esse carro aqui atende essa demanda de uma maneira muito, muito boa. E para quem é herdeiro de Civic, quem tem saudade de Civic, dentro desse carro vai se sentir de uma maneira muito familiar e muito confortável. E por fim, um atributo muito interessante desse carro, que faz valer a pena ter ele, também, né, além de todos os outros atributos, é com relação ao piloto automático adaptativo, que é um dos itens aqui do Honda Sensing. Você consegue acionar ele de maneira bem simples, clicou aqui, você seta a velocidade, ó, tô 34 km por hora, velocidade bem baixinha, ele já aceitou a velocidade e já está funcionando. Eu programei aqui a velocidade máxima de 50 km por hora. Quando eu tiver um carro à frente, ele começa a reduzir e eu não preciso usar pedal do acelerador, de freio, que ele faz tudo isso de maneira automática. Muito confortável, isso na estrada faz uma baita diferença, principalmente para quem viaja muito ou para quem vai no trânsito, pega muito trânsito, você deixa programado, você só reativa quando o carro parar e desacionar, você pode descansar suas pernas sem grande preocupação. O ZR-V é um SUV para quem quer autenticidade. Tem um visual que foge de todo o padrão da linha Honda, tem uma característica de direção próxima dos veículos sedãs e é extremamente bem equipado, mas ele peca na questão de desempenho por ter um motor aspirado, não ter uma tecnologia turbo que ofereça mais potência, principalmente se comparado aos concorrentes como o Jeep Compass, que tem 185 cavalos. No mais, é um carro muito bem equipado, extremamente seguro, uma delícia de dirigir e que tem um conforto de suspensão, talvez seja um dos melhores do mercado. Mas e você, por R$214 mil, compraria o ZR-V ou algum concorrente? Comenta aí que eu queria saber e até o próximo vídeo. Valeu!